Glória a Deus. Que hoje possamos realmente ver o Senhor através da palavra dEle. Nós vamos meditar agora um pouquinho nela. Gostaria de ler, segundo a carta de Timóteo, no 4, versículo 4. Eu vou ler até o versículo 8. A palavra do Senhor fala assim: conjuro-te, isso aqui é uma carta de Paulo, escreveu a Timóteo, então ele está falando para Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Agradecer o Senhor pela vida de Paulo, por esses homens, ó Deus, que deram a vida pelo Evangelho e escreveram, Senhor Deus, a Tua palavra, inspirados pelo Espírito Santo, para que a gente hoje possa entender qual seja a Sua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça. Obrigado, Pai, e que essa noite o Senhor possa falar ao coração de todos nós aqui. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava lendo essa passagem e me lembrei daquele livro, O Peregrino, não sei se vocês já leram. É um livro que é uma ficção teológica. Muito bom, muito bom. É a história de um homem que ele tem um livro, ele começa a ler o livro, eu vou dar spoiler não, só vou contar um pouquinho. Ele começa a ler um livro, e nesse livro está dizendo que um fogo do céu virá e destruirá aquela cidade onde ele está e todas as pessoas que estão lá. E ele começa a ficar muito triste, ele fica muito perturbado com aquela mensagem, e aí ele pergunta assim: o que eu faço para ser salvo? Para onde eu devo ir? Como é que eu vou fazer para ser salvo? Aí aparece na vida dele um homem chamado evangelista. Né? Ele é esse homem, o peregrino, né? O nome do livro, o nome desse homem lá é chamado de cristão. Então aparece para ele, surge para ele lá o evangelista. E o evangelista fala assim: ó, você está vendo aquela porta estreita? Por aquele caminho você vai chegar na Cidade Santa. Lá tem salvação. E é nesse ponto que eu gostaria de falar para vocês, conversar um pouquinho com vocês. Porque o caminho, a porta está lá, o caminho está lá, mas o caminho é apertado, o caminho é estreito. E à medida que a gente vai lendo o livro, eu começo a pensar na minha vida, na nossa caminhada, porque a minha caminhada cristã é uma caminhada com muita dificuldade, né? É uma caminhada de fé. E aí eu começo a pensar como é que é essa caminhada, como é que eu vou conseguir chegar até o fim. Nós lemos aqui o que Paulo fala: combati o bom combate. E eu quero chegar ao fim da minha vida, eu espero que vocês também queiram isso, chegar ao fim da vida de vocês e falar assim: combati o bom combate, guardei a fé. E nessa caminhada a gente encontra muitos obstáculos. Apesar de ser um caminho reto, mas é um caminho com muitas armadilhas nessa nossa caminhada. E ele, na medida que ele vai caminhando, ele vê pessoas voltando, pessoas que desistiram da caminhada, pessoas que talvez não tivessem mais a fé. Alguns entraram por esse caminho acreditando que realmente têm fé, mas quando a provação chega, quando as coisas começam a apertar, aí eles se veem, eles não conseguem continuar caminhando,
perdem o foco, não conseguem enxergar a cidade santa que está adiante e voltam, se perdem no caminho, morrem no caminho. É um livro interessante de se ler. É o retrato da nossa vida. É o retrato da nossa vida. Há 2 ou 3 semanas atrás, quando eu ministrei a palavra lá embaixo, porque estava tendo reforma aqui na quarta-feira, eu comentei sobre a vida de Pedro, quando Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí Pedro fala assim: se és tu, Senhor, faça com que eu ande até aí. Aí Jesus falou assim: vem. Pedro, cheio de coragem, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas chegou um momento da vida dele, dessa caminhada, que ele começou a olhar as circunstâncias, vento, onda forte, e bateu o medo dele. Ele começou a olhar para os lados e esqueceu de olhar para Jesus. O que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar. A nossa vida também tem disso. Eu comentei isso, eu falei que, às vezes, o chão se abre embaixo dos nossos pés. Alguma coisa acontece na nossa vida que a gente perde o foco, a gente para de olhar para Jesus, a gente começa a olhar para as circunstâncias. A gente começa a olhar para as dificuldades que estão à nossa volta. E quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, olhar para aquilo que está fora de nós, a gente começa a afundar. Porque o problema, irmão, não está fora de nós. Nós temos que entender isso. O problema não está lá fora. O problema está aqui dentro. Está dentro do nosso coração. A falta de fé. A falta de foco em Jesus Cristo. A falta de nós olharmos e não conseguirmos olhar para Jesus, olhamos para as circunstâncias. Então, o problema não está lá fora. O problema está aqui dentro. A nossa falta de fé. Jesus, lá em Lucas, ele fala assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para Jesus. Quando Jesus voltar, se ele voltar hoje, ele vai achar fé nos nossos corações? Ele vai olhar e falar assim: homem de fé, mulher de fé. Essa é a nossa preocupação que nós temos que ter. Guardar a nossa fé. Nós temos que ter toda aquela armadura que Deus nos deu, capacete da salvação, a espada que é a palavra de Deus, o escudo. Nós temos que ter tudo isso, mas temos que guardar a fé, irmãos. Nessa nossa caminhada não é fácil. Não é fácil. Ela se torna fácil à medida que a gente vai confiando em Jesus. À medida que a gente vai experimentando as coisas com Deus, a vida vai se tornando mais fácil, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Eu tive uma experiência com Deus no mês passado, maravilhosa. E foi muito bom para a minha família. Maravilhoso. Foi um momento assim de que a minha filha falou assim: se não aconteceu, é porque Deus vai trazer a providência. E Deus trouxe a providência. A gente vai caminhando, a gente vai experimentando o Senhor, a gente vai crescendo em fé, mas precisamos estar focados em Jesus. Nós precisamos estar focados naquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E a nossa vida tem que ser uma vida de perseverança. Perseverar. Perseverar na caminhada, perseverar nas orações, perseverar na leitura da palavra. Olha o quanto que nós estamos sendo bombardeados com as filosofias, os valores do mundo. A perseguição já começou. Não sei se vocês já perceberam, mas a perseguição já começou. Ela é muito silenciosa ainda. Está chegando já no Supremo Tribunal Federal, no STF. Daqui a pouco vão ter leis que vai ser proibido você falar determinadas coisas no púlpito. Você vai ser proibido, inclusive, já como acontece na Europa, de pregar o evangelho na rua para alguma pessoa. Nós vamos ser proibidos de fazer essas coisas. O evangelho vai ser só pregado em lugares controlados, fechados. Eu acredito que até transmissão ao vivo vai ser proibida. Ou então vai ser muito perigoso. Por isso que nós temos que estar cada vez mais firmados na palavra,
cada vez mais firmados na oração, cada vez mais unidos. A igreja tem que se unir cada dia mais, irmãos, nos reunir mais. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que têm a possibilidade, a condição de estar na igreja, mas por preguiça, por desânimo, não vêm para a comunhão. Acreditam que assistir um culto pela internet é mais do que suficiente. Não é. O escritor de Hebreus fala assim, ó, à medida que vocês já vão vendo que o tempo vai se aproximando, a volta de Jesus vai se aproximando, não deixem de congregar. Não deixem de congregar, porque é aqui, irmãos, que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. É aqui que nós oramos uns pelos outros. É aqui que nós ouvimos uma palavra mais direcionada. É aqui que a gente tem apoio espiritual. É nesse ambiente, é na igreja. Eu não estou falando só aqui, nesse templo, não. Estou falando quando a igreja se reúne, pode se reunir numa casa, pode se reunir no final de semana. É isso que eu estou falando, irmãos. Quando os irmãos se reúnem, oram. Quando os irmãos se reúnem, buscam Deus, a palavra do Senhor se torna uma coisa recorrente no meio do povo cristão. Tem que ser. Nós temos que ser blindados pela palavra do Senhor. Porque vão tirar texto da Bíblia, vão querer tirar coisas da Bíblia. Irmãos, nós temos que nos preparar. Como eu sempre falo, nós temos que ter o espírito dos apóstolos quando eles foram presos, foram surrados no cárcere. Quando eles saíram, qual foi a oração deles? Senhor, mata os nossos inimigos, destrói com esses inimigos. Não, irmãos. Senhor, nos dê mais intrepidez ainda para pregar a palavra, mais coragem para pregar a palavra, mais determinação para viver a palavra. Esse tem que ser o nosso espírito. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te faça um homem, uma mulher cheio de esperança, cheio de fé. Porque quando vierem falar essas coisas para vocês, essas coisas vão bater aqui e vão voltar, porque você tem o capacete da salvação, você tem o escudo da fé. Essas coisas não vão penetrar na sua alma, porque você está guardado pela palavra, pela oração. Então, nós precisamos nos fixar nisso, nos atentar para isso, que nós temos que nos reunir, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. Porque a solução, irmãos, dos nossos problemas não está em pessoas, não está em governo. A solução dos nossos problemas está nele. A solução dos nossos problemas é Ele, o Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso, independente das circunstâncias, independente das coisas que estejam acontecendo à nossa volta. Independente. O Senhor é Ele que nos dá paz. É Ele que nos dá paz. A paz que excede todo entendimento, independente das coisas que estejam acontecendo. Você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme. O sono dos justos. Porque nós somos justificados pelo Senhor. Então, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A gente cantou tanto, né, durante a pandemia, aí, essa música que virou o mote da pandemia, né? Posso crer no amanhã, posso crer, né? Nós cantamos tanto isso, mas às vezes a gente canta certas coisas e não acredita no que está cantando. A gente fala certas coisas, mas não acreditamos naquilo que nós já estamos falando. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. O nosso coração tem que se encher da palavra de Deus. E à medida que a palavra de Deus vai nos enchendo, nós vamos nos santificando, porque é a palavra que nos santifica. É a palavra que nos faz firmes em Cristo Jesus. Ele falou que os nossos pés estão firmados onde? Em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, que é a palavra dele. Aqui, tudo que ele falou, se vocês estiverem firmados nisso, na minha palavra, vocês estarão bem. Ventos virão, tempestades virão, águas vão bater em vocês, mas vocês não vão se abalar, não serão abalados. Amém? É uma palavra curta, mas é uma palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Não esmoreça, independente das coisas. Creia, Jesus está vivo. Ele é a solução para o seu problema. Ele é a solução. Só nele há esperança. É nele que nós devemos esperar. Amém? Eu gostaria de orar. Eu vou orar por você.
Vou orar pelos enfermos da nossa igreja. A mãe do pastor Carlos está internada, o pastor Carlos está com a dor na coluna. Nós temos que orar pelo irmão Abreu, orar pelas pessoas que pedem sempre oração aqui na igreja. Isso é igreja, irmãos. Isso faz parte da nossa atribuição como igreja. Orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros. Para isso que nós somos igreja, para isso que nós nos reunimos. Porque quando Jesus falou que se 2 ou 3 estiverem reunidos ali, Ele estaria, Jesus está aqui, irmãos. A gente, às vezes, vem para a igreja achando que é uma reunião qualquer. Mas se viesse aqui um governador do Estado, viesse aqui o presidente da República, todo mundo estaria muito bem arrumadinho, todo mundo alinhado, né? Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, do universo. Aquele que para o sol. Ele não parou só o sol, ele parou o universo inteiro, só para mostrar para o cara, ó, eu sou Deus. Ele abre mares e faz a gente passar com pés enxutos. Esse é o nosso Deus. A gente não pode entrar na presença, a gente está na presença de Deus o tempo todo, né? Não tem como fugir da presença de Deus, né? A própria palavra fala, se eu subo mais alto montanha, estarei lá. Se vou mais profundo abismo, o Senhor estará comigo também. Então não há como fugir da presença de Deus. Quando a gente fala assim, vamos entrar na presença de Deus aqui, é mais uma forma de se falar. Porque o Senhor está aqui, irmãos. Jesus, é porque a gente não consegue ver com os olhos carnais, mas o Senhor está aqui. Há anjos aqui. Às vezes a gente esquece que nós vivemos num mundo espiritual, que existe um mundo espiritual à nossa volta, porque Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não falou isso? Ele não falou isso? Então Ele está conosco. Onde você estiver, Jesus está lá. E nós estamos aqui, Jesus está aqui. Então nós vamos orar. Se você quiser, vamos ficar em pé, vamos orar, coloque seus problemas, as pessoas que você quer que sejam alcançadas pelo Espírito Santo. Não é a minha oração que vai mudar ninguém. É o Espírito Santo, é quando Jesus quiser, Ele vai lá e toca, Ele transforma, Ele traz vida onde há morte, Ele pega corações endurecidos, pedrados, gente que começou a caminhada e quer voltar, gente que está desesperada por aí, Ele vai lá e recupera essas pessoas, Ele traz essas pessoas de volta. Se você tem parentes assim, que começaram a caminhada, estão longe dos caminhos do Senhor, continue orando, não desista. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Quantas pessoas que se desviaram e depois chegaram lá, Deus deu uma experiência sobrenatural, a pessoa se toca, é mesmo, eu tenho Deus, o Senhor está vivo, aí volta para os caminhos do Senhor. E gente que você quer que o Senhor toque corações. Às vezes uma pessoa que fala que não acredita em Deus, que não acredita na ressurreição de Jesus, não interessa. Quem vai fazer a obra no coração deles é o Espírito Santo. Não é a gente que vai convencer ninguém. Mas para isso nós precisamos orar, nos dedicar à oração, colocar essas pessoas na presença de Deus. Como diz na igreja pentecostal, pagar um preço. Realmente, irmãos, temos que colocar o joelho no chão por essas pessoas. Vamos colocar o joelho no chão para Deus alcançar essas pessoas. Eu tenho uma teoria, lá em Apocalipse, né? João vê pessoas embaixo do trono de Deus e fala assim, quem são esses? Aí o Espírito fala assim, são aqueles que foram martirizados, mas ainda tem um número para ser martirizado. Aí quando chegar esse número estiver completo, as coisas vão acontecer. Eu creio que tem um número de gente que tem que ser salva, e à medida que esse número de pessoas que vão ser salvas aí está se aproximando de chegar lá, é a hora que Jesus vai voltar. Então nós temos que orar mais. Quer que Jesus volte logo? Ele falou, volta, tem que orar. Orar para que o Evangelho seja pregado, para que as pessoas sejam salvas. Aí talvez seja isso é uma teoria, coisa minha, da minha cabeça. Vai chegar um número, não sei quantos. Aí vai falar, a minha cidade já está completa. Os aposentos já estão prontos. Tem gente para ocupar todos esses aposentos. Aí ele volta. Amém? Vamos ficar de pé. Coloca sua preocupação, seus sonhos, seus problemas, pessoas que você quer que o Senhor toque. É a hora, irmãos, de nós orarmos.
E eu vou orar, ore aí também. Ore, creia, tenha fé, irmão. O Senhor está ouvindo a sua oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque temos um Deus vivo. O Senhor está vivo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque podemos, Senhor Deus, acreditar, crer que o dia de amanhã está nas Tuas mãos. Pai, eu peço que primeiramente o Senhor acalme o coração de cada um aqui, Senhor. Acalma, Senhor Deus, traz paz aos corações. Que eles entendam, Deus, que todos nós, ó Deus, possamos desfrutar de paz que excede todo o entendimento, sabendo que o Senhor está vivo, que o Senhor está cuidando das nossas vidas, ó Deus. Senhor Deus, que isso seja, Senhor Deus, um marco nas nossas vidas, a fé em Jesus Cristo, inabalável, Pai. Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Eles estão colocando os seus desejos, seus pensamentos, seus problemas diante do Senhor. Pai, ouça o clamor do meu irmão nessa noite. Senhor Deus, visita, Senhor Deus, cada um que eles estão colocando na Tua presença. Traz cura, liberta, salva, Senhor Deus. Em nome de Jesus, colocamos a vida do pastor Carlos, a vida da mãe dele, a vida do Abreu, a vida daqueles que estão enfermos, ó Pai, precisando, Senhor Deus, de um toque do Espírito Santo. Que seja essa noite, Pai, um toque do Senhor nas nossas vidas, na vida de cada um, Senhor Deus. Que haja paz, que haja alegria do Espírito Santo em nós, que haja salvação, que os milagres aconteçam, Senhor. Que pessoas possam testemunhar do milagre que acontece na vida delas, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Entregamos ao Senhor, que Ele chegue até o Senhor, que o Senhor se agrade do nosso culto, porque fazemos isso com um coração, Deus, limpo, um coração, Senhor Deus, agradecido ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado pelas coisas que aconteceram nesse momento e as coisas que deixaram de acontecer porque nós oramos e o Senhor interveio, Senhor. Obrigado por isso. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Louvado seja, em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê paz. Que o Senhor te leve para casa agora, tenha uma noite de descanso, coloque a sua cabeça no travesseiro e deixa Ele trabalhar na sua vida. Ele vai fazer. Descansa no Senhor, porque o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.